No capítulo 1053 tivemos a revelação das novas recompensas do LoL, do Luffy e do Kid, sendo os três tendo uma recompensa de 3 bilhões de berries respectivamente. Agora resta saber qual será a recompensa dos outros personagens. E quando digo outros, quero dizer os Mugiwaras. Agora que o One Piece está em ato, é tempo perfeito de especular. Arroi, nerds! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente conversar um pouquinho sobre as novas recompensas dos personagens que participaram da Grande Guerra de Wano. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de One Piece, gosta de saber com relação às recompensas dos personagens e ficar aí especulando sobre a quantidade de valor que eles vão receber por suas cabeças. Mas, bom galera, sem mais enrolação, bora lá. Bom, vamos começar pelo Zoro. Zoro, futuro rei da espada, que teve sua recompensa inicial de 60 milhões de berries. Depois dos incidentes em Alabasta e também por derrotar 100 caçadores de recompensa em Whiskey A segunda recompensa dele foi depois dos eventos de Enies Lobby, pela derrota do Kako, então sua recompensa aumentou em mais 60 milhões de berries, passando a ser 120 milhões de berries, e foi a recompensa que fez o Zoro se oficializar como um supernova também. A sua terceira recompensa foi depois dos incidentes de Dressrosa, né, com a derrota do Doflamingo e sua tripulação, aumentando em mais 200 milhões de berries, e daí a recompensa do Zoro passou a ser 320 milhões de berries. E com isso eu acredito que a recompensa do Zoro aumente mais 1 bilhão e 300 mais ou menos, porque daí ficaria certinho 1 bilhão e meio de berries, para ficar no mesmo valor que o Luffy depois dele ter derrotado um comandante de Yonkou. Até porque o King, a recompensa dele era no valor de 1 bilhão 390, se eu não me engano. Então ficaria numa faixa boa, aumentaria, passaria do King pela derrota dele, né? E também deixaria o Zoro no mesmo patamar do Luffy depois que ele derrotou o Cracker e o Katakuri. Agora vamos falar da segunda asa do Rei dos Piratas, né? O Sanji, que iniciou com uma recompensa de 77 milhões de berries por conta dos eventos de Enies Lobby e pela derrota do Diabura. E teve toda aquela piada, né, do pôster dele ser praticamente uma sketch dele que se parecia com o Durval da Máscara de Ferro. Muito boa essa parte, por sinal. E a segunda recompensa do Sanji foi de 177 milhões de berries, aumentando em 100 milhões depois dos incidentes em Dressrosa, apesar de ele não ter participado, né? Aumentou também por ele também ser membro do bando de Chapéus de Palha. E teve também todo o caso do pôster de procurado dele que se tratava como somente vivo, que levou também daí depois dos eventos de Holy Cake. Que foi depois dos eventos desse arco que a recompensa do Sanji aumentou mais uma vez para 330 milhões de berries, aumentando 153 milhões de berries, ficando um total de 10 milhões acima que a do Zoro, né? Muito bom. E aqui eu deixaria o Sanji no mesmo valor que o Zoro, eu deixaria ele também com 1 bilhão e meio. Pra ter toda essa briga de quem é o mais forte, quem derrotou o cara com a maior recompensa, seria uma gag legal de ter. Então eu acho que eu deixaria os dois nesse mesmo valor. Pra eles ficarem brigando, né? Soltar treta. Eu quero que solte a treta. Mesmo o Sanji tendo derrotado um comandante que tenha uma recompensa mais abaixo que a do King, abaixo no sentido de o quê? 70 milhões de berries tem diferença, porque o Queen tem a recompensa de 1 bilhão 320 milhões. Mesmo assim, eu deixo os dois nessa mesma faixa de valor para a recompensa deles. Agora é a vez do nosso Cavaleiro do Mar, o Jinbe. O Jinbe, que teve como sua primeira recompensa 76 milhões de berries, depois de ser recrutado para os Piratas do Sol, sua associação com Fischer Targa e sua participação em numerosas batalhas contra a Marinha. Depois, a sua segunda recompensa foi de 250 milhões de berries, aumentando o total de 174 milhões. Porém, foi aumentado por motivos desconhecidos. Pode ser que seja por conta de ter tomado o comando dos Piratas do Sol. Ele foi o segundo capitão dos Piratas do Sol. Mas ainda não é uma certeza. Mas a partir daí a sua recompensa ficou congelada porque ele acabou se tornando Shichibukai. E depois de deixar o posto de Shichibukai e auxiliar os Piratas do Barba Branca e o Luffy na Guerra de Marineford, e a recompensa dele aumentou mais 188 milhões de berries, ficando num total assim de 438 milhões de berries. Então agora eu chuto que a recompensa do DB
fica em torno de 900 milhões de berries ou então 990 milhões de berries. Aumentando aí uns 462 milhões. Porque ele derrotou o Rusru, né, que já foi um membro da CP9 e tinha aí uns segredinhos a respeito do governo. Então eu acho que a recompensa do Jinbei chega nos 900, 990 mais ou menos, ou nos 900. Eu gostaria dessa faixa. Agora é a vez do nosso Super Cyborg Frank, que iniciou com uma recompensa de 44 milhões de berries por conta de ter queimado as plantas da Pluto e de derrotar o Fukuro lá da CP9 e, claro, auxiliar os Chapéus de Palha nos eventos de Enies Lobby. E a sua segunda recompensa foi depois dos incidentes de Dressrosa. Porém, diferente dos outros que participaram, que a recompensa mais ou menos aumentou na faixa ali dos 100 milhões, mais ou menos, a do Frank aumentou apenas 50 milhões de berries, daí ficou no total de 94 milhões de berries. E aqui pro Frank, eu jogo um valor mais ou menos ali na faixa dos 800 milhões de berries, depois de um ano. Ou então nos 500 milhões ali, por ele ter derrotado Sasaki. Eu fico entre esses dois valores. Eu acho que 800 seria uma recompensa mais digna pro Frank. Porque o Frank é outro dos caras super fortes do bando, que enfrentou um cara que estava brigando para ser uma calamidade também. Então, eu gostaria muito que o Frank tivesse uma recompensa acima dos 500. Porque o Sasaki tinha mais ou menos 472 milhões de berries de recompensa. Então, eu acho que a faixa dos 800 seria muito mais digno pro Frank. Agora é a vez da sua pequena Robinzinha, filha do demônio, né? Na visão do governo. Que começou com uma recompensa de 79 milhões de berries, quando ela tinha apenas 8 anos, por conta apenas dela saber ler os poneglyphs. Depois a segunda recompensa dela veio depois dos eventos de Enies Lobby, né? Mas teve ali um aumento bem singelo de 100 milhões de berries, ficando ali na faixa dos 80 milhões de berries. E depois a sua terceira recompensa veio depois de auxiliar na derrota do Flamengo, né? Os eventos de Dressrosa, ficando ali na faixa dos 130 milhões de berries, aumentando um total de 50 milhões, assim como foi com o Frank. Então, depois de um ano, por ela ter derrotado assim a Black Maria, que tinha uma recompensa de 480, eu chuto que a recompensa da Robin fica no total uns 500 milhões de berries, aumentando aí uns 370 milhões. Mas assim, dos 500 pra cima, eu também gosto pra Robin, porque a Robin é forte pra caramba, ela merecia também uma recompensa maior. Apesar de que eu acho ainda que o governo ainda mantém as recompensas baixas para não causar tanto furor a respeito dela. Mas deixar ela nos 500 eu já acharia bom. Acima dos 500 eu acharia até um pouquinho melhor. Mas vamos ver como será isso. Agora é a vez do nosso God Usopp, que começou a sua carreira na pirataria com uma recompensa de 30 milhões de berries pelos eventos de Enies Lobby e queimar a bandeira do governo mundial. E atacar também o Spanda, né? Porém, aqui, né, ele estava sob a máscara de Sogeking e não de Usopp. Então, o governo achava que o Sogeking fazia parte do bando do Chapéu de Palha, não o Usopp. Mas mesmo assim, se aplica para ele. A sua segunda recompensa veio depois dos eventos de Dressrosa, com a derrota da Sugar. Sendo assim, a sua recompensa aumenta um total de 170 milhões de berries, ficando ali em torno dos 200 milhões de berries. E agora, no seu pôster de procurado, está o rostinho dele, né? Todo ensanguentado, mas tá o rostinho dele. E seu título veio como God Usopp. Maravilhoso, por sinal. Então, o Usopp, vamos lá. Eu aumentaria para mais uns 400 milhões de berries. Eu deixaria nos 400 milhões mesmo, porque o Usopp não teve tanto destaque assim na Guerra de Wano. Ele não derrotou o Page One, que eu adoraria que tivesse acontecido. No fim, quem derrotou ele foi praticamente a Mama. Então, não foi ele. O Usopp não teve, assim, uns atos marcantes, assim, em um ano. Que você fala, nossa, lembrei disso, poderia aumentar por causa disso. Ele não derrotou nenhum Tobiropo. Nenhum dos Tobiropo foi ele que derrotou. Então eu deixaria a recompensa dele ali, ou nos 400, ou ali perto dos 300. 390 milhões. Mas acho que 400 também é digno para o Usopp. Apesar de não ter tido tantos atos marcantes em um ano. E agora a Nami, nossa gata ladra, vai tomar a frente. Começou sua carreira na pirataria com uma recompensa de 16 milhões de berries, bem pequenininha, né? Depois dos eventos ali de Enies Lobby por ela ter derrotado a Carifa. E a sua segunda recompensa veio depois do incidente de Dressrosa com a derrota do Doflamingo e por ela também ser membro dos Chapéus de Palha, porque a Nami foi outra das personagens que não participou
dos eventos ali de Dressrosa e da derrota da família do Quixote. Então a recompensa dela aumentou 50 milhões de berries também, ficando ali um total de 66 milhões de berries. E agora para Nami, eu chutaria uns 3 dígitos também. Eu chutaria que ela chegaria nos 3 dígitos. Ah, pelo amor de Deus, né? Bando do Futuro Rei dos Piratas. Tem que chegar pelo menos nos 3 dígitos agora, né? A gente já tá na reta final de One Piece, então eu chutaria os 3 dígitos. Pela derrota da Ult na guerra, e por ela ter auxiliado ali a aliança, eu deixo a Nami com uns 350 ou 450 milhões de berries. Pra ficar um pouquinho acima que o Sop. Eu acho que eu deixo nesses dois, nessas duas faixas. Ou 350 ou 450. Porque a ult tinha uma recompensa no valor de 400 milhões de berries. Então eu deixaria mais ou menos a Nami nessa faixa. Agora vamos pro tadinho do Chopper, né? Que tem a menor recompensa do bando, porque o governo trata ele como um pet. E não vê ele com o seu verdadeiro potencial. O Chopper iniciou com uma mísera recompensa de 50 berries depois dos eventos de Enies Lobby, porque o governo achava que a forma monstro dele era uma criatura completamente diferente e não associaram o personagem à pessoa. E sua segunda recompensa foi depois dos eventos de Dressrosa. E ainda assim o tratava como um pet, aumentou mais 50 berries e passou a ser 100 berries agora. E o Chopper foi outro dos que não participou dos eventos de Dressrosa, mas mesmo assim teve a recompensa aumentada. Então eu acho que depois de um ano, haja ainda uma esperança pro Chopper, né? E aumente a recompensa para algo maior. Eu estou querendo sonhar demais e colocar 1 milhão de berries, mas também eu chuto para uns 1000 berries, para manter a piada. Ou então ficar no 200 berries também. Tadinho, né? O Chopper não é tão valorizado assim pelo governo. Mas eu gosto desses valores aqui. Mas se fosse 1 milhão de berries, eu já acharia ótimo pro Chopper. Porque daí seria um valorzinho maior. Ele poderia ficar pelo menos feliz, né? De ter reconhecido as capacidades dele. E temos agora o nosso querido Soul King, o nosso Brook, o nosso músico favorito, na voz maravilhosa de Guilherme Briggs, que iniciou com uma recompensa de 33 milhões de berries, mas isso foi lá atrás, 49 anos atrás, quando ele ainda era parte dos Piratas Rumbar. Depois a segunda recompensa dele veio depois dos incidentes de Dressrosa, e por ele ser um membro dos Chapéus de Palha, né? Porque ele também foi um dos que não participou da queda do Doflamingo. Então a recompensa dele aumentou mais 50 milhões de berries também, ficando ali nos 83 milhões de berries. Então pro Brook, por ele ter ajudado a Robin ali na batalha contra a Black Maria, eu deixaria o Brook com uns 243 milhões de berries, aumentando ali uns 160 milhões. Também porque no Goro AC, o 4 e o 3 formaria a palavra Yomi, que daí tem todo o lance da Yomi Yomi no Mi, né, a fruta da ressurreição, então combina bastante com o Brook. Tendo o 4 e o 3 no valor de recompensa dele, pra mim tá ótimo já. E eu queria fazer uma menção honrosa ao Yamato, que, como eu vou deixar aqui como personagem extra, né, porque vai que aparece a recompensa dele também. Apesar de eu achar muito difícil, por ele ainda não ter sido um membro oficializado do bando e ninguém saber da existência dele. Pelo menos eu acho, né, que o governo não sabe da existência do filho do Kaido. Mas já quero chutar aqui que o Yamato vai ter uma recompensa que será ou próxima ou a mesma que o Oden. Porque a recompensa do Oden ainda é desconhecida. É dito que ele possui sim uma recompensa, mas não se sabe ainda qual era o valor dela. E sequer se vai ser revelada, né? Mas eu acho que se ela for revelada, vai ser a mesma que o Yamato. Ou vai ser a mesma, ou vai ser bem próxima. Que eu acho que seria ali em torno de uns 500 a uns 900 milhões de berries. Porque era o Oden, né? O Oden era forte pra caramba. E o Oden era líder da segunda divisão do Barba Branca, né? Depois que o Oden saiu, entrou o Ace. Então eu acho que uns 500 a uns 900 milhões é uma faixa boa pro Yamato. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Contem aí pra mim qual é o palpite de vocês a respeito das recompensas dos personagens, dos nossos queridinhos. Vocês acham que eu estou maluco de falar esses valores de recompensa? Eu no fundo acho que sim, mas também estou mantendo minhas apostas. Ainda quero manter as apostas assim, um tanto quanto altas. Mas só vamos descobrir mesmo nos próximos capítulos, né? Quem sabe no próximo capítulo, né? Se Deus quiser, espero que sim. Mas bom, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Um beijão pra vocês, um abraço, se cuidem e até a próxima.